A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olá, pessoas consagradas! Todas as decisões e posições que nós tomamos na vida depende muito da maneira como vemos a vida, como nós vemos as coisas. No entanto, a gente precisa considerar que enxergar não é a mesma coisa que olhar, e é menos ainda que ver. Ver consiste em focar a atenção, em buscar uma visão mais aprofundada, enquanto que enxergar e olhar está no superficial. E é por isso que é comum, principalmente no Velho Testamento, se ouvir dizer assim: apareceu o Senhor em visão a Oséias, a Jeremias, a Daniel. Que visão? Mas é um assunto para outro dia, ou para quem perguntar, não é? E quando Jesus diz que com um olho bom todo o teu corpo será iluminado, ele não está falando e ele não está se referindo ao corpo humano, cabeça, tronco, membro. Ele está falando sobre o ser. Esse corpo que nós temos, ele é apenas uma ferramenta de expressão do que eu sou. Mas eu não sou isso. Isso aqui carrega um elemento abstrato, todavia real, que mora nesse corpo. Mas isso não sou eu, porque isso é finito, eu não. Isso é temporal, eu não. Isso morre, eu não. Jesus não está falando do globo ocular, que serve assim como uma lente de uma câmera que capta a fração e refração de luz. Porque não é o olho que vê, o olho enxerga, mas é o cérebro que vê. O que Jesus está dizendo é que tem gente que pensa que vê, mas só enxerga. Faz isso sem elaborar entendimento, sem elaborar significados verdadeiros no espírito. Ver para Jesus significa uma consciência consciente, uma elaboração mental sem enganos, sem mentiras e sem ilusões. Com real sentido, com valores reais, com importâncias verdadeiras. E é o que o Paulo chama de a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios 2,16. Jesus está dizendo: se você entende o que passa e o que é eterno, se você consegue ver perfeitamente o que é bom em contraste com o que é mal, o que é puro e o impuro, isso será a luz, isso será a lâmpada que vai iluminar todo o resto da sua vida. E o seu corpo, que é o elemento de contato com as pessoas e com as coisas, será beneficiado por esta luz, porque vai se postar como um instrumento de justiça, um instrumento de bênção para você e para os outros. Percebam, manos, que Jesus está falando para além dessa lente plantada na cara da gente. Jesus está propondo olhos espirituais eficientes, sobrenaturais, olhos das interpretações sobre a vida, que se tornam em consequência de iluminar a vida, a minha vida e a dos outros. Isso, na verdade, é a minha lucidez no Evangelho do Cristo. A palavra lucidez, que vem de luz, é que ilumina a minha consciência, que está repleta de significados em Cristo. Oh, meu Deus, Cristo, que é a luz que veio ao mundo e que ilumina todo homem, João 1:9. Lembram? Jesus, depois de dizer tantas coisas sobre sermos sal, sermos luz do mundo, sermos carta de Deus,
como o Evangelho do Reino de Deus em nós, ele vem em seguida dizer que se eu conseguir ver, se eu olhar direito com os olhos bons, com os olhos curados, olhos sadios, com um olhar com significados, eu serei luz. Agora, no contrário, eu serei escuridão, escuridão para as pessoas. Aí serei um sem sabor, um sem sal, um sem clarão, um desiluminado. Esta é a distinção que o Paulo faz em 2 Coríntios 4,18. Ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vejam como a experiência laboratorial de Jesus com um cego de Betsaida, lá em Marcos 8, do 22 ao 26, nos ajuda a compreender o que lhes disse até agora. O texto é extraordinário. E eu deixo até 3 perguntinhas para pensar. Primeiro, por que Jesus cuspiu no olho do homem na primeira vez e impôs as mãos na segunda unção? Segunda pergunta, por que Jesus pediu para o cego não contar para ninguém que estava vendo? Terceira, como ele se calaria e conseguiria ficar de boca fechada diante de um luzeiro na sua cara como esse? A cura. Houve ali 2 curas. Uma do globo ocular e a outra da mente. Por isso chamamos de segunda unção. O mesmo Deus do haja luz e houve luz, aqui faz em etapas. Porque o cego enxerga, mas confunde homem com árvores. E é isso que Jesus denuncia com a mulher samaritana. Até então as pessoas confundiam Deus com templo, com objetos, com rituais, com superstições e impressões apenas da alma, não no espírito. E Jesus diz que a mente agora teria que mudar. Por último, está dito no texto, porém, se portanto, veja que a adversativa que sempre está presente em tudo, sempre está presente. Se portanto a luz que há em ti, versículo 23b, que luz que é essa? Já que estamos falando então, queridos, sobre vocação nesse mês do nosso workshop, isso vem bem a calhar com o nosso tema. Essa luz tem a ver com o que Deus nos deu como dom, com a nossa vocação de luzeiros, como está dito em Filipenses 2, 15 e 16. Isso tem a ver com a nossa consciência. Nós nascemos com uma consciência, com esse potencial para sermos e para termos luz para o mundo. Isso é o que nos diferencia dos bichos. Jesus termina dizendo: se você é esse olho escuro, esse olho turvo, se você é esse olho de conjuntivite das sombras, se os teus olhos ficaram fitos em coisas temporais, passageiras, se você não carregar a essência e a luz do Evangelho em você, nos seus olhos, todo o seu ser estará em trevas. Você será uma treva densa ambulante. Você será um ente mal assombrado, andando entre os humanos. Uma assombração com carteira de identidade. Você será uma pessoa má, perversa, com o perigo de trevificar as outras pessoas que ficarem perto de você. Sabe o que é mais assustador nesta fala de Jesus? É que tudo isso depende das nossas escolhas, de significados, de valores, de importâncias. Tudo depende do que a gente despreza ou do que a gente cultua. Se é Deus ou se é meu estômago. Se é dos meus desejos, das minhas riquezas, dos meus tesouros do terreno baldio, como já vimos. Quem vive assim perde a noção até de si mesmo, porque na escuridão em que está,
não consegue enxergar nem a si mesmo. A pessoa não se percebe mais, vai se transformando na patologia das sombras, da escuridão pessoal. Esse é o caminho natural de toda a psicopatologia do pecado, da escuridão de alma. Eu decido ver, para depois dizer: eu não serei uma treva na vida. Minha vocação é ser luz. Deus os abençoe.